Saudações você de casa, saudações aos presentes. Mais uma aula focada aqui para a Polícia Penal. Essa aula vai ser uma aula sobre crimes hediondos. Diferentemente do que a gente está acostumado, a gente vai construir o quadro juntos, tá? E se você já estudou crimes hediondos, vai andar bem comigo, mas você vai ver que vai ter algumas coisinhas aqui que a gente vai falar um pouquinho a mais, tá bom? Ontem nós tivemos uma aula de poder executivo aqui, direito constitucional. Pô, o pessoal ou gostou ou não gostou, porque eu particularmente gostei muito, eu gostei muito dessa aula de domingo. Tá sendo muito legal, porque domingo a gente aprofunda bastante aqui o conteúdo. O pessoal sai assim, ó, caralho. Se você puder, então, frequentar as aulas finais de semana, eu não sei se a gente vai continuar ou não, tá? Mas, pô, foi bem legal. Essas aulas de final de semana realmente são aulas diferenciadas, tá? Amanhã eu vou ver aqui com a equipe se domingo agora a gente tem essa disponibilidade de ter também essas aulas que estão sendo aí muito legais. Final de ano eu sei que é complicado, né? Complicado tanto para você que já está cansado, quanto para minha equipe também, porque eu tenho uma equipe que, pô, que tá trabalhando o ano inteiro e eu vejo o cansaço no rosto de todos nós, não só você, a gente também fica muito cansado, mas tudo em prol do nosso objetivo, que é muito maior. Beleza, vamos lá? Senhores, crimes hediondos, vamos começar. Quando a gente fala de crimes hediondos, a gente tem que lembrar da lei... Vamos lá, a aula começou. A gente tem que lembrar da lei 8.072/90, que é a lei de crimes hediondos. E galera, o que mais cai em concurso público sobre a lei, que é uma lei curtinha, é o rol dos crimes hediondos. Então, felizmente ou infelizmente, a gente tem que gravar o raio do rol dos crimes hediondos, tá? E a gente sabe que o Brasil adotou um rol taxativo. Ou seja, o sistema é o sistema legal. Só é crime hediondo se está previsto na 80.72/90. Então não pode o juiz fazer uma interpretação extensiva. Tá aqui, é hediondo. Não tá aqui, não é hediondo. Perfeito, tranquilo. Diz o artigo 1º, são crimes hediondos. E são crimes hediondos consumados ou tentados. Então esse rol que você vai ter que gravar, não tem jeito, tá? Volta e meia, você que faz aí questões, ele pergunta, são hediondos, é certo? Pode ser consumado ou tentado. Lembrar que a consumação é quando se reúnem todos os elementos de definição legal e a tentativa é quando inicia a execução, vem uma circunstância externa que impede que o resultado se produza. Galera, se você for no artigo 1º que eu coloquei aí na sua folha, tá aí, ó. Homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Eu vou colocar, ó. Homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Eu acho interessante, tá? Artigo 1º, inciso 1. Homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então não é grupo de extermínio, concorda? Homicídio praticado em atividade típica de grupo, ainda que seja por um só agente. Porra, se é um só agente, ao menos que a pessoa seja esquizofrênica, né? Veja outros comparsas, mas enfim, tá aí. Esse homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, ele é hediondo. Ele é chamado de homicídio condicionado. Também é hediondo, galera, o homicídio qualificado, tá? O homicídio qualificado, ele é hediondo. Então você tem que ir lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal e lembrar das qualificadoras. Tício matou o seu filho que é menor de 14 anos. O homicídio é qualificado. Tá lá, é hediondo, consumado ou tentado. Você tem que lembrar também, ó, que atualmente, artigo 121A.
do Código Penal. Feminicídio. O feminicídio, que era uma qualificadora no homicídio, agora é um tipo penal autônomo. Houve uma continuidade normativa típica, é crime hediondo. Também é hediondo, ó, artigo 122, parágrafo 4º do Código Penal. Esse crime do artigo 122 é aquele crime de induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação. Só que não é só induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação. Você tem que ter aqui um borogodó. Tem que ser através de rede social ou através da rede mundial de computadores. Vou colocar aqui, rede mundial de computadores. Então, ó, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, homicídio qualificado, feminicídio e esse crime aqui de induzir, instigar, auxiliar alguém a se matar, se automutilar na rede social, na rede mundial de computadores. Diga-se de passagem, são crimes dolosos contra a vida. Galera, presta atenção, hein? Só um OBS aqui, ó. OBS. Tá? OBS. Pega até uma canetinha de outra cor. Homicídio culposo. Homicídio privilegiado. O que é homicídio privilegiado mesmo, hein? Quando a gente age sobre relevante valor moral, relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Homicídio privilegiado e qualificado. Caramba, o homicídio pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Sim, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, tem a ver com um modo de execução. Galera, esses homicídios aqui, todos eles, ó, não são hediondos, tá? E por que não são hediondos? Porque o rol de crimes hediondos é um rol taxativo. Legal. Continuamos. Crime de lesão corporal é hedionda, gente? Vamos lá. Lesão corporal é hedionda? Quando a gente falar desses crimes aqui, que a gente faz um passeio no Código Penal na parte especial também, né? A lesão corporal ela é hedionda se for uma lesão corporal funcional. O que é a lesão corporal funcional? A lesão corporal funcional, ela ocorre quando a vítima ela está lá no órgão da segurança pública, por exemplo, você que é integrante do sistema prisional, quando a vítima ela é integrante das Forças Armadas, 142 da Constituição, ou quando é parente até o 3º grau. Lembrar que primo é parente de 4º grau, assim como sobrinho neto, logo não entra aqui. Quando há uma lesão corporal funcional em que a vítima trabalha lá na segurança pública, nas Forças Armadas, ou é parente desses caras aqui, pode ser, eu não falei que é necessariamente, pode ser que esse crime seja hediondo. Desde que resulte nessa vítima, galera, desde que resulte nessa vítima uma lesão gravíssima ou uma lesão seguida de morte. Eu não sei se você lembra, você deve se lembrar, que a lesão corporal gravíssima está lá no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, e a lesão corporal seguida de morte, aquele crime préter doloso, está no 129, parágrafo 3º do Código Penal. Qual é a casca de banana aqui? Tício efetuou uma lesão corporal em face de Meve, que é um policial penal. E isso resultou na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Isso resultou perigo de vida. Isso resultou debilidade de membro, sentido ou função. Tudo que eu falei é lesão corporal de natureza grave, não é gravíssima. Logo, é lesão corporal funcional, mas não é hediondo porque não resultou lesão corporal gravíssima, nem o que, gente? Seguida de morte. Tudo bem? Beleza? Perfeito. Tá.
Partindo aqui para os crimes patrimoniais que são hediondos. Vamos ver se a gente lembra. Nós temos o roubo. Roubo pode ser hediondo, gente? Sim ou não? Sim. Quando o roubo é hediondo? Puxa para a memória. Ó. Roubo circunstanciado. O que é o roubo circunstanciado? Majorado. Roubo com aumento de pena. Majorado por quê? Pela restrição da liberdade da vítima. É hediondo, hein? Então, o roubo circunstanciado majorado pela restrição da liberdade da vítima é hediondo. Qual é o outro roubo circunstanciado que é hediondo, gente? Hã? Arma de fogo, ótimo. Mas arma de fogo é circunstanciado ou qualificado? Tem diferença entre majorante e qualificadora? Tem diferença. Arma de fogo é circunstanciado ou majorado no roubo? Em todas as hipóteses de arma de fogo? Em todas as hipóteses de arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, é o quê? Majorante. Tudo bem? Majorante. Permitido um terço a metade, ou vai ser 2/3 ou vai ser o dobro. A gente vai ter uma aula de crimes patrimoniais, se Deus quiser, tá? Vamos lá. Então, se tiver arma de fogo, vai ser hediondo, tá? Que arma de fogo, Alberto? Todas. Qualquer uma. Seja de uso permitido, que é aquela quem autoriza é a Polícia Federal, seja de uso restrito, que é aquela quem autoriza é o comando do Exército, seja de uso proibido, que é aquela que ninguém pode autorizar porque o próprio nome diz que é proibida. Tá entendendo? Se falou arma de fogo, o crime ele é o quê, gente? Hediondo. O problema é que as pessoas elas podem assaltar com arma branca. Pode ou não pode? Pode. E existe também, galera, o roubo com arma branca. Por exemplo, uma faca. Cuidado, ó. Vou colocar aqui, ó. Se for um roubo com arma branca, por exemplo, uma faca, não é hediondo. É um roubo circunstanciado, mas não é o quê? Hediondo. Tudo bem? O roubo também ele pode ser qualificado. Quais são as hipóteses de roubo qualificado que nós temos, gente? Se ele resulta lesão grave ou gravíssima, de acordo com a doutrina, ou se da violência resulta a morte, que você conhece como o quê, gente? Latrocínio. Se o roubo for qualificado, é batata. Seja pela lesão grave ou morte, é o quê, gente? Hediondo. Então, quando o roubo é hediondo? Roubo é hediondo circunstanciado pela restrição da liberdade ou circunstanciado pela arma de fogo. Ou se o roubo for o quê? Qualificado. Quando o roubo é qualificado? Está lá no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Aqui está o inciso 1, aqui está o inciso 2. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Perfeito? O que eu estou escrevendo, Alberto, era só ler. Mas ler é complicado, né? Ler é complicado. É complicado. Então eu prefiro escrever para você, pelo menos uma vez na vida, passar por isso aqui. Tá? Legal. Extorsão. A extorsão que eu quero falar aqui, ó, é a extorsão do artigo 158 do CP. Constranger alguém mediante violência, grave ameaça para obter uma vantagem econômica. Essa extorsão do 158, cuidado, só vai ser hedionda se houver a restrição da liberdade da vítima. Você vai estudar isso quando chegar a casa, eu tenho certeza, porque eu estou orando e jejuando por você. Porque você vai passar nessa porra, amém, gente? Eu estou orando e jejuando por você, tá? Olha, artigo 158, parágrafo 3º. Se falar extorsão pura,
É só essa aqui que é hedionda, tá? É o famoso, por exemplo, sequestro relâmpago. Irmão, olha só. Passa aqui a senha do seu Pix no caixa eletrônico, ou então a senha do caixa eletrônico, senão eu vou te matar. E ele pega esse camarada e joga no carro e sai rodando com ele, entendeu ou não? Isso é extorsão. Isso não é roubo. Por quê? Porque eu preciso de uma conduta ativa da vítima. Tudo bem? Esse crime ele vai ser hediondo, mas somente a extorsão com a restrição da liberdade o quê? Da vítima. Qual é o meu medo? Sabe qual é o meu medo? O meu medo é o seguinte, porque a extorsão, 50... Você tá comigo até aqui? Tá comigo? Para quem chegou depois, olha para cá. Boa noite. Tá? A aula de hoje é de lei de crimes o quê? Hediondos. Eu tô colocando no quadro o rol de crimes o quê? Hediondos. Talvez seja a aula mais importante de leis, tá? A aula mais importante de leis. Eu coloquei aqui o rol de crimes hediondos. Homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, homicídio qualificado, feminicídio, induzimento, instigação ao suicídio, ou automutilação em rede social ou em rede mundial de computadores, lesão corporal funcional, onde tem vítimas determinadas e ocorra lesão gravíssima ou seguida de morte, roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima ou roubo pela arma de fogo, roubo qualificado, e agora eu estou em qual crime, gente? Extorsão. Qual é a única extorsão 158 que é hedionda? É extorsão mediante o quê? Restrição da liberdade da vítima. Tá todo mundo comigo até aqui? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque 158, ele tem um parágrafo primeiro. E tá lá, extorsão mediante emprego de arma. Entendeu? E o parágrafo primeiro não distingue, só fala emprego de arma. Tício praticou uma extorsão com arma de fogo. É hediondo? Não. Porque tá no 158, parágrafo o quê? Primeiro. Se for roubo com arma de fogo, vai ser o quê? Hediondo. Mas se for extorsão com arma de fogo, pura e simplesmente não vai ser hediondo. Tá entendendo a diferença? Beleza. Outro crime patrimonial que é hediondo. Artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. E a extorsão mediante sequestro, galera, você pode colocar em todas as modalidades, ela vai ser hedionda, tá? Em todas as modalidades, tem vários parágrafos lá, ela vai ser hedionda. Crime patrimonial, crime patrimonial, crime patrimonial. Tá bom? Para fechar, vamos ter que falar do furto, né? Artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Que é o furto com emprego de explosivo, que cause perigo comum. Furto com emprego de. Aqui eu uso o explosivo para chegar à coisa a qual eu quero subtrair. O furto com emprego de explosivo é uma qualificadora, tá? Furto 1 a 4, se for com emprego de explosivo, 4 a 10, tá bom? Então, assim, você não pode, cair nessa pegadinha, porque esse furto com emprego de explosivo, ele é hediondo, tá? Agora, o artigo 155, parágrafo 7º, que é o furto do próprio explosivo, não é hediondo. E também falo que o roubo, existe o roubo do explosivo e existe o roubo com emprego de explosivo. Também não é hediondo. Existe até o crime de explosão, que não tá até no nosso edital, porque o nosso edital tem tudo, né? Mas falou explosão, somente uma explosão pode hediondar, que é o furto com emprego de, tá? Então, furto do explosivo não é hediondo,
Roubo do explosivo não é hediondo. Roubo com emprego de explosivo não é hediondo. Com isso aqui, ó, nós acabamos os crimes contra a vida, os crimes contra a integridade da pessoa e os crimes patrimoniais. Crimes contra a dignidade sexual. Alguns crimes contra a dignidade sexual são hediondos. Vocês lembram quais são, gente? Quais são? Primeiro, o estupro, 213 do Código Penal, o estupro. Segundo, boa, artigo 217-A, o estupro de vulnerável. Tem outro? Sem olhar. Tem outro? Qual outro crime contra a dignidade sexual que é hediondo? Sempre esquece esse, né? É o artigo 218-B do Código Penal, que é o crime de favorecimento e exploração sexual de menor de 18 anos ou vulnerável. Por exemplo, o indivíduo que tem um prostíbulo e sabe que tem um menor de 18 anos trabalhando lá. Beleza? Então são esses três crimes aqui, ó: estupro, estupro de vulnerável ou favorecimento à exploração sexual de menor de 18 anos ou de pessoa vulnerável, que é crime hediondo. Então, galera, não se confunda na prova. O cara pode perguntar assim, ó, importunação sexual é crime hediondo? Não. Violação sexual mediante fraude é hediondo? Não. Crimes contra a dignidade sexual só são o quê? Esses três aqui. Tá bom? E você está notando que eu estou no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. E todos esses crimes hediondos estão no Código Penal, você está vendo? Todos eles no Código Penal. Além desses crimes aqui, galera, eu tenho que lembrar a você também, ó, que tem um crime de epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. Aqui, ó, é quem causa a epidemia e dessa epidemia dá um resultado morte. Tem o crime de falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais. Epidemia com resultado morte, falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais. Quem foi meu aluno das outras turmas, eu falei por que isso aqui foi inserido na Lei 8.072. Foi por causa de um remédio, que eu não vou falar aqui o nome, que está gravando, mas um remédio que era um remédio para anticoncepcional. E esse remédio anticoncepcional, ele era vendido e não fazia efeito, porque era como se fosse um placebo. E muitas pessoas, muitas mulheres acabaram o quê? Provavelmente você foi fruto disso aí, sacanagem. Aí entrou a falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais. Tá bom? Também é interessante que você lembre que alguns crimes, galera, foram inseridos relativamente recentes. De forma relativamente recente. Se você for lá, ó, na página 1? Página 1, lá embaixo, os dois últimos crimes: sequestro e tráfico de pessoas. Sequestro e tráfico de pessoas. Galera, vou colocar aqui até de outra cor, tá? Ó, 2024, tá vendo? Crime de sequestro ou tráfico de pessoas. Quando a vítima ela é
menor de 18 anos tem que ser nesse contexto, tá? O crime é hediondo. Obviamente que uma alteração de 2024 é importante para a gente saber, né? Isso é irretroativo. Esses são os crimes hediondos que você tem que gravar, que estão lá no Código Penal. E, cara, é o que mais cai, é ou não é? O que mais cai são crimes hediondos, exceto. Você tem que gravar essa merda aí. Só que o artigo 1º, isso não acabou não, porque todo castigo para corno é o quê? É pouco, tá? O artigo 1º, hoje a gente vai escrever muito, tá? Ele tem um parágrafo único. São também crimes hediondos. Porra, Alberto, por que o legislador, por que o nosso legislador, ele não colocou tudo no caput do artigo 1º? Por que o legislador ele colocou uma leva no caput e uma outra leva no parágrafo? Vou te explicar por quê. Porque no caput estão os crimes hediondos do Código Penal. No parágrafo 1º estão os crimes hediondos nas leis especiais. Tá entendendo? Tanto o caput quanto o parágrafo 1º eu posso falar que é crime hediondo próprio. Beleza? Ou seja, são crimes hediondos, com todos aqueles malefícios que nós estudaremos, tá? Porém, no caput estão no Código Penal. No parágrafo 1º, nas leis especiais. Tá, Alberto? Então, quais são os crimes hediondos que estão lá nas leis especiais, que eu vou colocar aqui até de outra cor? Bom, primeiro, é uma lei lá de 56, tá? Genocídio. Genocídio não está no nosso edital, mas se cair genocídio é crime o quê? Hediondo. Outra coisa que você tem que saber. Lei 10.826 de 2003. Que lei é essa, gente? Pode falar. Estatuto do Desarmamento. 3 crimes que são hediondos, quais são? Artigo 16, parágrafo 2º. Artigo 17, artigo 18. Tem que saber? Tem. Artigo 16, parágrafo 2º. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Eu falei proibido ou restrito? Proibido. Porque se for, ó, tá vendo isso aqui? Que símbolo é esse, gente? Jogo da velha? Isso é o quê, gente? Diferente. Porque se for o artigo 16 caput ou parágrafo 1º da 10.826, que crimes são esses mesmo, Alberto, que eu esqueci? É posse ou porte legal de arma de fogo, acessório, munição de uso restrito e as figuras equiparadas. Não são hediondos. Tá com um fuzil, não é hediondo, porque tá no parágrafo 1º. Tá com uma arma raspada, não é hediondo, porque tá no parágrafo 1º. Tá? Agora, se tá com uma arma proibida, é hediondo. Artigo 17 é o comércio ilegal de arma de fogo. E o artigo 18 é o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Pronto. No Estatuto do Desarmamento, são esses 3 que são hediondos. Tá? E quando você estudar o Estatuto do Desarmamento, galera, o Estatuto do Desarmamento, ele foi muito visitado pelo STF, tá? Você vai ver comigo, você já sabe isso. Na boa, você tá pagando o curso aqui só pela tua consciência, porque você já está apto a passar, amém? Já se sente seguro? Inafiançável, blá blá blá, falaremos sobre isso, só para você revisar. Quando você vir lá, por exemplo, disparo de arma de fogo, artigo 15. O artigo 15 está aqui?
Então não é o quê? Mas se você for no artigo 15, tá lá, esse crime é inafiançável. Isso foi declarado inconstitucional. Porque só vai ser inafiançável lá no estatuto se for o quê? Hediondo. Tá entendendo? Então vários crimes lá você vai ver. Esse crime inafiançável. Não é nada. Porque só vai ser inafiançável se for o quê? Hediondo. Tá entendendo? Tá, outro. ORCRIM. O que é ORCRIM, gente? Qual é a lei? 12.850 de 2013. Artigo 2º. Organizarem-se 4 ou mais pessoas de forma ordenada, estruturada e com divisão de tarefas para praticarem infrações penais cujas infrações tenham penas máximas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Só toma cuidado, porque a ORCRIM, por si só, ela não é hedionda. Ela só será se ela tiver uma destinação. E essa destinação ou é para praticar crime hediondo, ou é para praticar crime equiparado a hediondo. Organização criminosa por si só não é o quê? Hediondo. Ela tem que ter uma destinação. E não precisa praticar o crime hediondo, basta ter uma, como bom crime associativo, se consuma com a associação. Tudo bem, gente? Tranquilo? E a novidade também que eu gostaria que você lembrasse, são duas, tá? Uma está no ECA, que está no nosso edital. Está lá na página 2, os crimes do artigo 240, parágrafo 1º e 241b do ECA. Então, ó, 240, parágrafo 1º e 241b do ECA. Esses crimes que são crimes ligados à imagem e reprodução de fotografia e vídeo de menor de 18 anos, eles recentemente são hediondos, como são recentes, obviamente que quem praticou isso daqui para trás é irretroativo. E para acabar, galera, esse rol do parágrafo único, agora é para acabar mesmo, sem sacanagem, tá? Para acabar, a lei também recentemente corrigiu um problema. Nós estamos estudando o Código Penal, mas existe um Código Penal o quê? Militar. E até pouco tempo atrás, o cara cometia, por exemplo, um crime de estupro tipificado no CPM e não era hediondo. Por que não? Vem comigo. Por que não? Porque só é hediondo o que está previsto em lei. Aí o cara praticava um estupro, era tipificado no Código Penal Militar e não era hediondo. Poxa, a lei consertou. Então, galera, agora crime militar pode ser hediondo? Bom, até pode. Vou colocar aqui, ó. Quando vai ser hediondo esse crime militar? Bom, vai ser hediondo esse crime militar, ó. Se esse crime lá no CPM, Código Penal o quê? Militar, ele tiver uma identidade com o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Basicamente, tem estupro no Código Penal Militar? Tem. O estupro está no rol de crimes hediondos? Sim. Há uma identidade? Sim. Logo, é crime hediondo. Eis aí os crimes hediondos, né, que a gente tem que relembrar, que a gente tem que, obviamente, né, se divertir um pouquinho com eles aí, tá? Esses são os crimes chamados de hediondos próprios. Porém, a gente sabe que existe o tal dos crimes equiparados, né, a hediondos. E equiparado a hediondo, a grosso modo, é o seguinte: a Constituição colocou esses caras aqui num patamar para que eles não fossem rebaixados
legislador infraconstitucional. O que é hediondo pode deixar de ser, mas o equiparado não pode ser. Deixar de ser. Por quê? Porque o equiparado está no artigo 5º. O artigo 5º é uma cláusula o quê? Cláusula pétrea é uma limitação material ao poder de emenda. Lembra disso? Das limitações ao poder de emenda? Constitucional que você adora? Então, os equiparados, você sabe quais são. Isso é muito fácil, você não pode errar. Terrorismo. O crime de tortura e o crime de tráfico de drogas. Estes são crimes equiparados. Uma pergunta boba que, por desatenção, alguém que não seja você pode errar, porque você é um aluno atencioso, são equiparados, exceto. Aí ele coloca letra A, genocídio. Letra B, epidemia com resultado morte. Letra C, estupro. Letra D, tortura. Você tem que marcar o quê? Tortura. Porque tortura não é equiparado, não é hediondo. Tortura é o quê? Equiparado. Terrorismo não está no nosso edital, expressamente. É um crime lá da Justiça Federal. Quem investiga é a Polícia Federal. Cai mais para concursos federais. Mas a tortura tá, né? A tortura tá nessa lei aqui, que você conhece. Vai dar uma palhinha sobre ela também, que sempre cai. A tortura está na Lei 9455 de 97. Velha de guerra, né? E a gente sabe que a tortura ela pode ser por ação ou por omissão. A tortura por ação, ela é equiparada a hedionda. A tortura por omissão, ela não é equiparada. Pode parecer uma coisa boba, mas isso faz toda o quê? A diferença. A tortura por omissão está lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura. A tortura por omissão é aquele que não realiza a tortura, mas é aquela pessoa que tem o dever de evitar ou de pelo menos apurar aquela tortura. Você está vendo que o seu colega lá, o policial penal, está torturando o preso. Você tem o dever o quê? De evitar. Isso é facilmente caível para você, tá? Obviamente que ele tortura por ação. É uma conduta o quê? Equiparada. Você tortura por omissão. É uma conduta que não é o quê? Equiparada. Cara, não tem a progressão de regime? Os teus prazos serão outros. Para você caberá fiança. O teu regime não será inicialmente o quê? Fechado. A tua pena não é de reclusão. Esse cara aqui que pratica uma tortura por ação, a regra é que a pena dele é de reclusão de 2 a 8. Você que praticou um crime por omissão é detenção. E detenção de 1 a 4. Terrorismo, tortura e tráfico. No que tange ao tráfico de drogas, a gente tem que lembrar também de algumas coisas. Bom, primeiro a lei, né? A 11.343 de 2006. Ela tem um crime só ou tem vários crimes? Um crime só ou vários crimes? Vários crimes. Quais deles são hediondos? Conduzindo embarcação aeronave sob efeito de drogas, gerando risco à incolumidade de outrem. É hediondo ou não é? Não, então cuidado com isso, gente. Falar que é tráfico de drogas equiparado, você vai marcar que tá o quê? Certo, tá, mas quais deles? Porque tem vários, né? O usuário de drogas é equiparado a hediondo? Claro que não. Então, ó, se você for lá, tem um capítulo só dos crimes. Tem o artigo 28 e tem do 33 ao 39, tá? Do 33 ao 39. O que prevalece? Para efeitos de crime de tráfico de drogas que é equiparado o quê? A hediondo. O que prevalece é isso aqui. Artigo
33 caput, que eu vou chamar de tráfico propriamente dito. Eu tenho também o artigo 33, parágrafo 1º, que eu vou chamar de tráfico equiparado. Reclama que o professor não escreve. Tráfico equiparado. O tráfico equiparado é aquele cara, por exemplo, que cede o imóvel para as pessoas praticarem o tráfico. Equiparado é hediondo. Majoritário. Artigo 34, que é o tráfico de maquinário. Aqui o cara, ele tá com a máquina, né? Que é destinada à fabricação daquelas drogas. E o artigo 36, que é o financiamento de tráfico de terceiro. Prevalece que isso aqui, ó, que esses crimes na lei de drogas são equiparados o quê? Hediondos. Que eu quero que você lembre. Artigo 33, parágrafo 4º. Lei de drogas. Tráfico privilegiado. Roberto, o que é o tráfico privilegiado mesmo, hein? Estou estudando tanta LEP, tanto raciocínio lógico, tanta legislação específica da Polícia Penal que é um porre, né? É um porre. Já estudou essa porra? Lá no site já tem quase tudo gravado. Um porre, é decoreba. Eu estudaria um pouco mais próximo da prova, assim, né? Porque é decorar. É ativar a memória recente, né? O que é o tráfico privilegiado mesmo, hein? O cara tem que ser primário. Bons antecedentes. Não se dedicar à atividade criminosa. E não integrar uma organização criminosa. Esse tráfico vai ser um tráfico simples, propriamente dito, ou vai ser privilegiado? Privilegiado. Cara, isso aqui tá na LEP. Isso aqui tá na LEP. Não é equiparado a hediondo. Isso vai ter uma diferença absurda quando tu falar em progressão de regime. Hoje eu vou falar de progressão de regime. Porque se eu falo que o tráfico privilegiado, o cara é primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra o maior crime, a progressão não vai ser 40, 50, não. Porra, sem violência, sem grave ameaça, ele for primário 16%, gente. Olha que baita questão de prova. Tô entendendo nada, calma. Eu sei que não. Aula de hoje. Leis o quê? Especiais. Não é isso? O que nós estamos trabalhando? Lei de crimes hediondos. Eu já vi quais são os crimes, escrevi um a um com vocês. Quais são os crimes o quê? Hediondos. Agora eu estou nos crimes hediondos ou equiparados? Equiparados. Quais são os equiparados? Tráfico, terrorismo. É porque o professor para aqui. É ou não é? É que o professor para aqui. Né? O professor para aqui. Os outros, né? Para aqui. Tá? Agora vamos lá. A tortura pode ser por ação ou por... Qual que não é equiparado? Tráfico de drogas, todos são equiparados? Quais são? Esse aqui. Que eu quero que você grave. O tráfico privilegiado não é equiparado a... Exemplo de tráfico privilegiado. Tem que ter todas essas o quê?
Exemplo de tráfico privilegiado. A mula do tráfico. Quem é meu aluno? O que eu vou falar agora? Já viu uma mula? Olha pro lado. Olhar pra frente é sacanagem. Pode ir embora daqui. Gente, a mula é aquele cara que transporta pra ganhar o quê? Um dinheiro, porra. Ele vai lá, transporta, ganha um dinheiro. Primário, pá, não é equiparado a... O regime não precisa ser o fechado inicialmente, não, cara. Cabe graça, Mas depende do caso concreto, né? Depende, né? Tá bom? Legal. Então, ó, tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Isso aqui é importante e principalmente está em progressão, tá bom? Progressão de regime, isso aqui é bastante importante, tá? Legal. Vamos lá? Questão número 1. Polícia Penal 2024. É o que mais cai, né? Tem que gravar, não adianta. A Lei 8.072 de 90 dispõe sobre os crimes hediondos. Assinale a alternativa correta que considera um crime hediondo. Essa foi fácil. Qual o gabarito? A de algema. 2. João, policial penal, tomou conhecimento que Caio, condenado pela prática de um crime hediondo, deu entrada para cumprir pena na unidade prisional onde está trabalhando. Nesse cenário, considerando as disposições da lei de crimes hediondos, é correto afirmar que Caio foi condenado por qual crime, gente? O quê? Qual o crime hediondo aí? Alfa? É alfa mesmo. Roubo qualificado pelo resultado morte. Acredite em você. É aqui, ó. Cadê? Aí. Qualificado. Aqui. Três. Considera-se hediondo o crime de? Alfa. Estupro de? Fala sério, você está fazendo a prova. Questão 1. Questão 2. Questão 3. Fudeu. Eu não é. Aí tu, pô, peraí. Não, peraí. Não. Aí tu, pera. Aí tu, porra, pera. Não. Aí tu vem, ó, peraí. Vou. Eu sou um babaca, né? Vamos lá. 6, não é 6? É. Na prova do... acho que foi o CEAP, em 2012 eu fiz, né? A prova de 2012. Foi uma prova que foi bem tranquila, né? 2012. A prova mais objetiva, tal. Acabou que eu fui para a Polícia Civil, foi aprovado também lá, tal. Mas tinham acho que umas 6 letras C, assim, eu lembro isso claramente, sabe? Eu lembro isso claramente. Eu fazendo a prova, eu falei, caralho... De acordo com a lei de crimes hediondos, o crime de roubo será hediondo. O crime de roubo só pode ser hediondo se for circunstanciado pela restrição de liberdade ou qualificado pela lesão grave, gravíssima ou morte. Então, com certeza, você marcou a letra D de delta. 7. Não é crime hediondo. Gente, o que não é? Hã? Todo mundo foi nascer? Organização criminosa é hediondo? Ele quer que não é hediondo. A C tá ali, ó. Organização criminosa é hediondo? Cara, organização criminosa só vai ser hediondo se for o quê? Destinada a crime hediondo equiparado. Por isso que realmente a letra C não é hediondo. Letra C de carcereiro ou gabarito. Roubo praticado por um agente com arma de fogo, cadê? Arma de fogo é o quê? Hediondo. Falaram aí. 8. Então, letra C, 7. 8. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo? Sim, verdadeiro. Associação criminosa destinada
A prática de crime é hediondo equiparado. Agora sim, é hediondo? Hã? É ou não é? Eu li até rápido, né? Não é associação, é o quê? Organização. Lê de novo aí para você que não entendeu. Tá escrito organização ou associação? Não é associação, é o quê? Organização. Ah, é verdade. Tem diferença? Tem. São leis diferentes. Uma está na 12.850, a outra está no Código Penal. Falso. Genocídio é hediondo. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra A de alfa. 9. Manda mensagem para lá aí. 9. Segundo a Lei de Crimes Hediondos, com suas alterações, é considerado crime hediondo o seguinte crime: consumado ou tentado. Qual o gabarito, gente? Roubo circunstanciado pela restrição de... Alguém marcou outra? Extorsão mediante sequestro somente na forma qualificada. Por que não é? Porque em todas as modalidades são. Não somente na forma qualificada. Eu achei que alguém poderia marcar a letra A. Porque favorecimento à prostituição, galera... Eu achei que alguém... Então por que não falou? Porra, perguntei. Eu pensei que alguém na letra A. Por quê? Por que não é a letra A e sim a letra D? A letra D porque nós já falamos, né? Tá aqui. A letra A não é porque para ser crime hediondo tem que ser favorecimento à prostituição ou exploração sexual de menor de 18 ou vulnerável. Então, se eu explorar sexualmente uma maior de 18 anos, é crime, mas não é hediondo, entendeu? Cuidado que aqui figura também o cliente, né? O cliente também entra aqui. E o sugar daddy também entra aqui, né? Eu falei isso na outra aula, não falei? Falei. Falei sim, não falei? Falei na aula de penal.